Olá, Marília, Rosa, Renato. Primeira seleção brasileira. Eu acho que o Vinícius Júnior vai ser o destaque também. Tem outra coisa que eu não gostei, Renato. Tem outra coisa Diga. que não faz sentido, que é a zaga. Se você convoca o Fabrício Bruno depois, por que, que o Murilo não é o titular se ele foi convocado antes? Foram dois caras Verdade. cortados. O zagueiro central, que era o Marquinhos, e o quarto zagueiro, que era o Gabriel Magalhães. Chegaram Fabrício Bruno e chegou também o Bremer. Bremer. Ele já tinha convocado o Murilo e o Beraldo. Então, na lógica, para ser coerente, é o Murilo que tinha que jogar. Então não faz sentido. Quer dizer, o Murilo foi convocado na primeira convocação, o outro foi convocado porque alguém machucou e entra como titular. Eu não gostei Mas disso, não. não é porque o Eu Murilo achei joga do lado, incoerente. não é porque o Murilo Não, joga do não. lado esquerdo mais, não. Eu acho que ele Não, convocou o quem foi? Murilo para quarto zagueiro. O problema é que os Não, dois não, centrais não. dele machucaram. Não, não. Não? Não, 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 não. O quarto zagueiro é o Gabriel Magalhães e o reserva é o Beraldo. O titular era o Marquinhos e o reserva era o Murilo. Ah, A então tem que ser Então convocação o convocou foi errado, assim. né, Casão? Porque, então concordo com porque você. Então Convocou concordo. errado, né? são dois canhotos. Lá, Beraldo e Gabriel Magalhães e dois destros do lado de cá, Marquinhos e Murilo. Então Né? você está Se ele correto. Então convocou, você está então, correto. se ele convocou o Murilo, o titular tem que ser o Murilo, pô. Não, não é coerente, meu. Não é coerente isso. E dá uma ducha de água fria no cara, né? Porque se eu tô lá, tá convocado eu e o Rosa. O Rosa é o titular, eu tô no banco. Aí o Rosa se machuca, é cortado. O que passa na minha cabeça? Pô, eu vou jogar. Eu sou reserva dele, eu vou jogar. Aí convoca outro para completar o, os 23. O outro que foi convocado vai jogar no meu lugar. O que eu tô fazendo lá? Qual a confiança que o cara passa para mim? Eu tenho que ser o titular. O Murilo tinha que ser o titular. Isso é incoerente. O Dorival Júnior foi incoerente com a convocação dele. Ele foi incoerente. Isso é um erro de avaliação do que faz. Né? É um erro de avaliação que faz. Outra coisa que você criticou, Renato, eu concordo plenamente. É Rodrigo, Hendrick e Vinícius Júnior, não tem que pensar, não tem que ficar pensando muito, cara. Você convoca os três, você põe os três. Não tem o que ficar analisando. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Né? Qual é a dúvida? Qual é o ataque da seleção para 2026 mais provável ou aquele que a imprensa espera, que a torcida espera e que é aquilo que a gente gostaria de ver? Três garotos jovens do Brasil jogando na frente. E, enfim, também não gostei. Sobre as declarações, é assim, eu desconsidero, sabe? Eu desconsidero. Falaram por pressão, falaram porque a Leila falou, porque a imprensa falou, porque a opinião pública falou, porque todo mundo cobrou, e aí falaram. Aí vamos às falas, né? Primeira coisa, ninguém falou nada sobre a garota. Quer dizer, a garota, a vítima, ela simplesmente não existe na fala de nenhum deles, de ninguém. Ela não existe. Eles estupraram o vento, e o vento entrou com uma queixa e eles foram julgados pelo estupro do vento e foram condenados. Meu, as vítimas existem, só tem uma vítima em cada caso, não são duas vítimas, nem estupro, não tem duas vítimas, é só uma. As duas garotas, uma em cada caso. E não serem lembradas e nenhuma vez que se fala desse caso é um machismo assim tão grande, porque você vê claramente que é forçado. É tão forçado que eles não lembram da vítima. Quer dizer, você fala sobre um assunto que você é obrigado a falar, foi obrigado a falar. Dois jogadores de seleção brasileira que disputaram mais de uma Copa do Mundo, os dois estupraram garotas, e nesse momento, sexta-feira, 22, 6 e pouquinho, os dois estão presos. São dois jogadores presos brasileiros por estupro. E as vítimas, pessoas que se posicionaram hoje, a vítima não existe. Ninguém citou a vítima. Citou a família do criminoso. Quero um apoio à família do criminoso, do estuprador. Porque eu conheço muito bem a família do estuprador, então eu quero mandar solidariedade ao estuprador.
Cara, tem as duas meninas lá. Tem as duas meninas lá. Que foram. A vida delas foram destruídas. Não desses dois caras. Hã? Exato. A vida das duas meninas foram destruídas, não desses dois caras, cara. Porque eu ouço muito, tô ouvindo muito assim, grandes jogadores ganharam muito dinheiro, jogaram em grandes clubes, venceram muitos títulos, estragaram a vida deles. Eles estragaram a vida das duas meninas. É essa a realidade. Eles estragaram a vida das duas meninas. Então, tanto a declaração do Edinaldo, a do Dorival, então, esquece. Se não existe, porque já foi julgado, já foram condenados. Não tem um se nessa história. Meu, você quer se posicionar? Vai lá e seja direto. Cara, seja direto. Aconteceu o crime de estupro, tem que ser preso. Tem que pagar pelo crime. Não é erro. Estão usando muito a palavra erro. Erraram e tem que pagar pelo erro. Estupro não é erro. Estupro é um crime violento, covarde e assustador. Macabro, sabe? E não tem erro nessa história. Porque erro é quando você não sabe o que está fazendo, caramba. Erro é quando você não sabe o que está fazendo. Mas quando você tem um grupo de amigos que a menina está totalmente embriagada, vocês levam ela para um canto e vão abusar da menina, qual é o erro aí? Eles estão sabendo o que eles estão fazendo. Não é erro, estão fazendo porque sabem o que eles estão fazendo. E sabem que é crime, tá? E sabem que é crime também. Então, essa é a minha opinião sobre essas declarações aí. O Dorival foi muito mal. Declarações tardias, vazias, Vamos combinar. Vamos combinar. Espera aí, Marília. O Dorival foi muito mal porque ele repetiu o Tite, né? Ele já tinha tido o exemplo do Tite. Ele já deveria ter se tocado que dizer que se aconteceu alguma coisa, o Tite cometeu esse mesmo erro e no dia seguinte, na primeira entrevista que deu depois, fez questão de se redimir, eu pedi desculpa. O Dorival já devia ter visto o exemplo, disse, não posso cometer esse erro eu não posso cometer, entendeu? Agora, acho que, além de tudo, o grave ali, para mim, foi a preocupação em dizer que o Robinho era um cara legal. Era dizer assim, Robinho, ele poderia até ter dito, enquanto conviveu comigo, foi um cara legal. Mas se ele fez isso, ele não é um cara legal. Se ele fez isso, ele tem que pagar, ele tem que ir preso. Pode até lamentar pela família, podia ter dito, lamento. Isso são pequenos detalhes, mas sabe o que é, Casão, Marília e Rosa? Essa turma não está acostumada a desses assuntos, gente. Porque esses assuntos até anteontem, para eles, não era nada. Anteontem, eu estou falando há pouco tempo atrás, entendeu? Então, eles se embananam todos, a verdade é essa, se embananam todos. Há uma clara preocupação em não tocar, vamos assim dizer, não ferir os sentimentos do Robinho e do Daniel Alves. É óbvio isso, é óbvio. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Pois é. Isso é inadmissível. E aí, por incrível que pareça, claro que não foi de graça, claro que foi pressionado pela declaração da Leila, claro que foi por interesse próprio. Mas a declaração mais direta que houve foi a do Edinaldo, do presidente da CBF, que pelo menos falou com todas as letras, Daniel Alves e Robinho. Agora, tem uma coisa que eles têm que fazer que é simbólica. Eu não sabia, mas a CBF tem um Hall da Fama. O Robinho e o Daniel Alves não podem mais participar do Hall da Fama da CBF. O Barcelona foi o primeiro tem que tirar. Isso. Quando surgiu a história do Daniel Alves, o Barcelona tirou o Daniel Alves do Hall da Fama. A CBF já deveria ter tomado essa atitude e anunciado. Olha, estamos tirando do Hall da Fama Robinho e Daniel Alves, porque nós não podemos ter no nosso Hall da Fama estupradores. Simples assim. Agora tá bom, agora ficou bom. Então, voltou? Então tá bom. Não fui eu aqui, não fui aqui em casa. Rosa, eu vou te dar uma boa tarde rapidinho e vou aproveitar os minutos que a gente tem com o Júlio e depois ele já passa a bola direto para você, porque o Júlio, com muito atraso, hein, Júlio? Eu não posso aceitar isso. Você desculpa dar essa bronca, não sou sua chefe, mas só hoje você perguntou para o Edinaldo? Ele só não tinha falado porque ninguém tinha perguntado. Mas eu cheguei ontem, né? Boa noite para Marília,
pro Renato, pro Casão, pro Rosa. Peço desculpa pela barulheira. Realmente, o Wembley, Londres é uma cidade grande, hein? O Wembley fica bem longe de onde eu tô baseado e acabamos parando aqui no lugar para fazer a primeira refeição do dia às 9h17 da noite. Então, peço desculpa pela barulheira em volta de mim. Marília, realmente o Edinaldo, eu senti, eu acho que a interpretação que vocês deram, ela é correta. Eu senti que o Edinaldo fez ontem e ele resolveu se posicionar hoje. Isso é uma sensação, não é uma informação, e tudo bem, eu fui o repórter que tive a sorte de estar ali no lugar certo, na hora certa, e consegui, enquanto estavam todos acompanhando a entrevista coletiva do Dorival Júnior, consegui puxar o Edinaldo ali de lado e pedir para ele uma declaração sobre as condenações do Robinho e do Daniel Alves. Eu disse, poxa, mas eu nunca falei, não teve silêncio nenhum da CBF, eu nunca falei sobre isso porque nunca ninguém me perguntou, se está me perguntando eu respondo, e respondeu aquilo que está noticiado nas páginas do All Sport, dizendo que conhece a família do Daniel Alves, que é uma família muito honrada, mas que cometeu o crime e tem que pagar por isso. Foi um dia que foi muito pautado por esse tema, de fato. Eu também fiz a pergunta para o Danilo mais cedo, depois o Dorival foi questionado sobre isso. O Dorival acabou citando, sim, as vítimas, né? Ele é o único realmente que citou. O Edinaldo não falou para mim sobre as vítimas. O Danilo deu uma resposta mais genérica, mais conceitual. O Dorival, de fato, falou. Mas também muita confusão por parte da CBF, viu, Marília e amigos? Ficou muito claro que o Rodrigo Paiva, o diretor de comunicação da CBF, ele não sabia como tratar o tema, e no primeiro momento, a resposta do Danilo, né, ou o início de resposta do Danilo, até parecia que ele não queria que o Danilo falasse, e o Danilo é que bota a mão nele assim e fala, não, peraí, eu quero falar. O Rodrigo, ele atravessa ali o Danilo para falar que a CBF soltou uma nota, era uma nota sobre um caso de agressão sexual, mas a uma fisioterapeuta da Ferroviária, não tinha nada a ver com o caso, né? Com o caso, com os casos, Daniel Alves, Robinho, com as prisões desses jogadores, né? Ex-jogador, no caso do ex-jogadores, né? Ambos ex-jogadores de futebol. E aí, depois até fui confrontá-lo, né? Fala, Rodrigo, desculpa, mas que nota? Do que você está falando? Do que vocês estão falando? A CBF não emitiu nota nenhuma. E aí, mais tarde, ele de novo atravessou, né? A do Dorival, aí sim, para falar sobre um trabalho que a CBF faz com uma empresa chamada Travessia, para educar, para evitar assédio e brilili brololó. Eu estou falando um brilili brololó porque é claramente algo que, se a CBF fará, talvez ela vá fazer, mas ainda não faz, né? Então, é um discurso adaptado ao noticiário ou à situação a qual eles foram confrontados. Que façam, tomara que façam. Júlio, só uma coisa. Né? Júlio, se fosse no cinema, era um roteiro adaptado. O melhor roteiro adaptado era esse do Rodrigo Paiva. E olha, melhor porque não teve outro, viu, Casão? Então, não foi muito bem. E só mais uma coisa. A do Dorival, quando ele fala se teve o crime, ele duvida de ter vítima. Ali. Ele duvida de ter vítima. Então, declaradamente, ele não assumiu que tenha duas vítimas. Porque se houve crime, é porque ele não sabe se tem vítima. E aí eu vou cometer uma inconfidência, porque depois da entrevista eu conversei com o Dorival muito rapidamente ali, e ele estava claramente tenso, preocupado com a escolha de palavras. E ele falou, é muito difícil falar sobre esse tema, porque o Robinho era um cara com quem eu me dava muito bem, mas ele quis se colocar, se posicionar, só que a escolha de palavras não é fácil mesmo, né? Não é fácil até para a gente, ao tratar desses temas, não tem caso de polícia, né? A gente não está tão habituado a falar sobre essas coisas. E eu senti uma angústia até,
por parte do Dorival na escolha das palavras. Acho que ele escorregou ali, sim, concordo com vocês. Mas eu acho que, de uma forma, olhando o copo meio cheio, a gente estava cobrando posicionamentos e vieram os posicionamentos. Pelo menos essas pessoas se manifestaram e aquele silêncio tão que nos incomodava tanto, né, foi quebrado, claro, diante da nossa provocação, diante da provocação nossa, nós como jornalistas exercemos esse papel, mas pelo menos falou-se um pouquinho melhor sobre o tema. Júlio, obrigada pela sua participação. Acho que a gente tem que te liberar, a gente atrasou um pouquinho aqui. Obrigada, parabéns pela matéria do Edinaldo. Vamos esperar que amanhã o jogo da seleção brasileira seja menos trapalhadas do que a gente viu acontecendo hoje, porque uma coisa são declarações inéditas, outra coisa são declarações contundentes e com algum objetivo. Todas elas foram hoje, com todo respeito, rápidas, com a necessidade de colocar um ponto final, e como dizia a todo momento o Rodrigo Paiva, o jogo é daqui a 24 horas para a necessidade de colocar o assunto a debate, como foi debatido em todas as mesas redondas, virtuais ou não, essa semana. É constrangedor, sim, mas é 2024 e passou da hora de pessoas de qualquer idade estarem dispostas e adaptadas ao século XXI. Não dá para sempre para a gente ouvir que é difícil falar desse assunto, porque é difícil falar desse assunto, porque o machismo estrutural criou a sociedade assim. Cansa um pouco a gente ter que aplaudir uma frasezinha desse tamanho, só porque, nossa, eles falaram. Não falaram nada. Falaram do Robinho, da importância ou de que eles não podem mais ser considerados ídolos da seleção brasileira? Falaram de quanto a imagem da seleção brasileira com a foto desses caras está manchada pelo que eles fizeram e foram condenados? Ou eles só tentaram responder alguma coisa? Então, assim, com todo o respeito, no dia 22 de março, como eu comecei o programa... Para marcar cartão, né? De 2024 é muito pouquinho. E não dá para ficar batendo palma para marmanjo que em 2024 acha que esse pouquinho... Ó, já falei, hein? Já tá falado, hein? Não pergunta mais. Não pergunta mais. Não pergunta mais. Fora, porque é um assunto... Fora também... Por favor. Fora também, acho que esse ponto aí, Júlio, essa coisa, né, essa coisa do... de comunicação da CBF, Rosa, a gente está com uma comunicação do Júlio. Deixa o Júlio se despedir e em seguida você já entra. Eu estou com um delay grande, peço desculpa para vocês, mas claramente por parte da diretoria de comunicações da CBF, pelo menos, vocês estão 200% corretos. A intenção era pular o assunto. Me parecia que o Dorival, principalmente o Danilo, até estavam mais interessados em falar sobre aquilo, de alguma forma dar algum posicionamento, do que a diretoria de comunicação da CBF. Vocês estão completamente corretos. Rapidamente, antes de eu me despedir, não sei se vocês falaram sobre o time, mas vão jogar Rafinha, Vinícius e Rodrigo. O time vai ser com esses três, o Endrick, se entrar, só no segundo tempo mesmo. Valeu, gente. Bom programa para vocês. Pronto, Rosinha, pode ir. Agora a gente está no mesmo fuso horário. Eu acho extremamente constrangedor essa coisa que o Júlio falou. O Dorival resolveu escolher as palavras, estava preocupado. Gente, nós estamos. Esse caso do Robinho já foi julgado em todas as instâncias na Itália. Foi um processo gigantesco para trazer 2017. O processo de volta para o Brasil. Todo mundo sabe do assunto, todo mundo sabe que é um assunto muito importante para a sociedade discutir, não é só a questão de mulheres estupradas por famosos, mas todos os dias são casos e mais casos de mulheres que são abusadas, de mulheres que não podem sair na rua, de mulheres que não podem pegar um ônibus. Outro dia eu estava lendo uma reportagem que fala a dificuldade que é uma mulher, por exemplo, que trabalha em um restaurante, essas hostel, cobradora de ônibus, mulheres que dirigem, e eles não vivem em mundo, parece que eles vivem numa bolha, onde nesta bolha só o que representa é o futebol. O assunto se tornou mundialmente por causa que são jogadores famosos, sim, mas todos os dias, se você olhar para o seu lado, se você olhar para os seus vizinhos, para os seus amigos, você vai ver casos e mais casos de mulheres que são
assediadas, de mulheres que sofrem pressões nas ruas, de mulheres que não conseguem N situações. Os jogadores não podem ficar à margem, parece ser um clubinho onde eles acham que estão à margem do que acontece no planeta Terra. E agora o Júlio falou, eu não sei falar. Não, todo mundo sabe falar quando é um caso de assédio, claro. Quando é um caso problemático como esse que vem acontecendo. Todo mundo sabe que é o que acontece. Não, que tem que pensar nas categorias de base, como é que o Danilo falou. Não, Danilo, tem que pensar no geral. Você tem mães, tem irmãs, tem parentes, tem um monte de situações que são acontecidas que não só os jogadores. E ali também faltou perguntar aquela questão, né? Como é que o ídolo de vocês, também, no caso do Neymar, ajuda pagando até com dinheiro? Quais outros jogadores também não teriam essa coragem também, de repente, falar assim, olha, o Daniel Alves é parça nosso, vamos ajudar também. Que recado eles dão para a sociedade, que a gente vê também que porque eles têm dinheiro, eles conseguem protelar o julgamento, conseguem ter amizades caras, né? Até de um certo presidente aí que ajudou também, a gente viu o Robinho participando de manifestações aí que a gente sabe. Ou seja, aí agora fica aí o Dorival assim, o Dorival está constrangido. Constrangido estão as vítimas, estão os parentes, estão as mulheres que são assediadas diariamente. Essas pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser lembradas. É assim que a sociedade tem que fazer. Não ficar paparicando. Parece que nós estamos paparicando os jogadores. Isso, para mim, hoje eu vi a semana inteira que, imagina a Leila que deu essa declaração ontem, anteontem, ouviu os jogadores, nós estamos constrangidos, o Dinaldo falou, eu conheço a família do Daniel Alves. Ou seja, certamente, também é um tapa na cara, entre aspas, no que a Leila falou, Marília. A gente tem 2 superchats aqui, um do Diego Carneiro dizendo, Casão, a Leila está de olho na presidência da CBF futuramente, vai Corinthians. E o Bruno Alves dizendo, a CBF já era moral e futebolisticamente, para mim já deu. Renato, futebolisticamente começa amanhã o projeto atrasado pós-Copa do Mundo. Sentamos em cima da eliminação nos pênaltis para a Croácia, nos aventuramos aí nos interinos Ramon e Diniz, esperamos pelo piscadinha do Ancelotti que não veio de volta, e começa hoje, com 2 anos, para se concretizar, como disse o Dorival na coletiva, o projeto Dorival Hexa. Vai dar certo? Pois é, Marília. Eu até torço pelo Dorival, tenho simpatia por ele, gratidão pela última passagem dele no Flamengo, que deu uma Libertadores e uma Copa do Brasil, mas, sinceramente, eu não apostaria as minhas fichas que o Dorival vai chegar como técnico da seleção brasileira na próxima Copa, não. Sinceramente, acho que vamos depender não desses 2 amistosos, que são os primeiros, mas da Copa América, né? Eu quero ver o que vai acontecer nessa Copa América. Se o Brasil não for mal nessa Copa América, eu acho que o bravo Abel Ferreira, da nossa Leila, que está lá, tem grande chance de acabar sendo convocado. Eles vão recorrer. Aí eles vão recorrer, né? Vão recorrer àquilo que era o óbvio. Tão óbvio que agora eles vão ter que recorrer. Desde a saída do Tite, né? Vamos falar. Desde Exatamente. a saída do Tite, que o Abel Ferreira era a melhor opção para a seleção brasileira. Então, não sei nem se essa coisa de chamar a Leila não contém ali um subtexto do tipo de conversar com ela, olha, amaciá-la. Se amanhã ou depois a gente precisar do Abel, o que você acha disso? Tá? Não sei se já não existe uma subintenção nessa história aí. Renato, aí ela fala assim, eu topo, mas eu quero ser a presidente da CBF, beleza? Ótimo. Bom, mas isso é um projeto dela, viu? Isso aí é um projeto dela. Então. Eu topo, mas quero sentar na sua cadeira. Eu não sei, eu torço pelo Dorival, mas eu acho que ele vai ter problemas. Eu não apostaria o meu dinheirinho de que ele chega à Copa do Mundo, não. Casão, mas vocês não acham, por exemplo, vocês não acham, por exemplo, que a declaração... Oi, pode falar. Só um contraponto no que falou o Renato. Os últimos 2 projetos do Dorival, muito vitoriosos, começaram com poucas expectativas. Quando ele pega o Flamengo de 2022, é o Flamengo soterrado pelo Paulo Souza. Paulo quem? Vitor Pereira. Vitor Pereira também. Não,
Paulo Não, Souza. Paulo Souza. O Vitor Pereira na sequência. Para salvar a temporada. Vitor Pereira substitui, isso. Ele pegou verdade. escombros e foi Sim, campeão sim. da Libertadores. E o Dorival pega o São Paulo depois de uma rodada no Campeonato Brasileiro do Rogério Ceni, também sem muitos objetivos na temporada que não fosse terminar de forma honrosa. E termina campeão da Copa do Brasil. O Dorival atravessa o melhor momento da carreira dele, isso eu não tenho a menor dúvida. Isso que ele conseguiu no Flamengo e no São Paulo são as melhores coisas que ele fez na carreira. Teve lá uma Copa do Brasil pelo Santos, lá atrás, e aí o resto é estadual. Então, eu acho que ele está no melhor momento. Mas, ainda assim, eu tenho minhas dúvidas. Sabe o que eu acho? Se tivesse no ataque, eu já estava mais animado. Eu também. Se tivesse o Hendrick no ataque, eu estava mais animado. Mas eu não tenho... Eu tenho a mesma desconfiança que o Renato e vou um pouco mais além. Eu não acho essa geração de jogadores essa nova geração, nova assim, a passada, né? A próxima, eu acho que vai ser uma bela geração. A passada, que ainda faz parte dessa, eu não acho uma boa geração. Eu não vejo o time do Brasil um bom time. Eu olho essa escalação, sinceramente, eu não vejo um bom time. Eu não vejo um time que possa bater de frente com a Inglaterra. Amanhã pode ter, sei lá, pode ganhar, pode fazer um grande jogo, enfim, tudo bem. Mas numa Copa do Mundo, o Brasil ele está pecando em jogos decisivos, em jogos importantes. Amistosos, apesar que esses dois são importantes, porque o Brasil vem muito mal, mas não vai contar muita coisa, não. O que conta pra gente é que a gente não passa de um time europeu desde 2006. A gente é eliminado toda a Copa do Mundo por uma seleção europeia, e eliminado bem. Não é com o resultado, o jogo. França foi 1-0, mas o Brasil não pegou na bola contra a França em 2006. Foi um show do Zidane. Deu chapéu para lá e para cá, caneta. Fizeram... Só jogou um time, mas foi só 1-0. Com a Bélgica foi parecido. Enfim, com todos os outros. Eu acho que isso me dá confiança, viu, Renato? Me daria mais confiança no Dorival se ele tivesse um material humano mais confiável. Sabe? Porque agora, esse time da seleção brasileira aí, ele vai precisar de treinador. Porque não é time bom, vai precisar de treinador. Já foi aquela época que você colocava um bom treinador ali, mas você tinha Ronaldo, Rivaldo, Zico, Sócrates, Rivelino, Gerson, Pelé. Não tem mais isso. Hoje a seleção brasileira precisa de treinador. Precisa de treinador mesmo. Cara que prepara um time, tem tática e tal. Então eu acho que vai dificultar muito o trabalho dele ele não ter material humano. Ele conseguiu, não é desmerecendo o Dorival, tem todo o mérito, eu gosto do Dorival também. Mas o Flamengo estava arrasado, mas, você tinha um grande time lá. Né? Era só apaziguar ali o ambiente que estava terrível, colocar ali a casa em ordem que ia conseguir alguma coisa. O São Paulo, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o mata-mata, é aquele negócio. O Corinthians quase foi campeão com o Vitor Pereira. Né? Por causa de meio tempo. Por causa de meio tempo, o Flamengo levou o Vitor Pereira para lá. Por causa de meio tempo. Verdade, o segundo tempo da final da Copa do Brasil, levaram o Vitor Pereira para lá. Só que agora o Dorival agora vai ter que ser treinador mesmo. Vai ter que montar time, vai ter que fazer os caras jogarem, vai ter que tirar o melhor de cada um, sabe? Melhor de cada um que você não vê tanto melhor assim, né? Quem está preocupado... Sabe o que eu vi outro dia? Só uma coisinha, Marília. Sabe o que eu vi outro dia? Né? Porque o Casal acabou de falar de uma coisa que eu não resisto a contar a ele. Talvez ele não tenha visto. Num desses podcasts, que tem tantos aí, o Ronaldo dizer que o Brasil jogou muito mais do que a França naquele jogo do 1-0 do gol do Zidane. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Que jogo ele viu? Ele estava dentro de campo, não viu nada, né? Ele tava lá, exatamente, ele não viu a cor da bola, então ele acha que o time jogou bem. Não pegaram na bola, gente. O breaking news de quem está interessado na data FIFA, nesse momento começa o segundo tempo de Espanha e Colômbia, e entraram no time da Colômbia para jogar 45 minutos Rames Rodrigues e Richard Rios. Eu vou passar a bola para o Rosa, que vai agora esmiuçar. Eu tenho os dois campinhos rosa do Jogo do Brasil de amanhã. Você fala, por favor, do Brasil, do Dorival e da Inglaterra, toda desfalcada do técnico da Inglaterra, que se prepara para a Eurocopa, mas que não tem dois dos seus principais atacantes. Southgate, exatamente.